Hoje o café tá especialíssimo. Eu tô até um pouco nervosa, confesso. Sou muito fã. Tô tipo, ai, socorro. Será que ela já tá por aqui? Deixa eu procurar. Chegou rainha, rainha de cabelos novos. Pois é, na verdade, cabelos antigos, né? Porém, florescendo. Muito bom, muito bom. Eu tô tão falando com você com o cabelo de ontem. Sim. Ai, gente, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Tudo bem com você dentro da Tudo, e nossa, você? Dentro dentro desse do. nosso tudo que pode estar bem? Tudo assim, né? Mas tudo bem, seguindo. E você, tá bem? Também, aqui eu falo que eu tenho dias de surto e dias de glória, sabe? É É isso. isso, é isso. Tem dia que não dá, o negócio fica tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo no mundo? E tem dias que, sei lá, dá uma esperança em 2021, sabe? Você quer fazer tudo e E aí, tudo volta. tudo, exatamente, exatamente, exatamente. Prazer estar com você. Antes de você entrar, a gente estava falando sobre a Bienal, assim, uma galera perguntando se vai ter Bienal ano que vem e tal, e enfim, esperamos que sim, né? Sim. Acho que até 2021 a coisa vai estar melhor pra gente. É, mas aí os comentários eram da importância da Bienal, da importância da leitura, e eu te digo assim, quebrando protocolos, o quanto é importante, o quanto foi e ainda é importante para mim ler uma mulher como você. Então, muito obrigada pela sua ilustre presença nesse meu cafezinho. Achei muito bom. Eu Flor, agradeço. eu sempre começo essas lives querendo saber da pessoa leitor, mas um leitor antes de ser quem a gente conhece, sabe? Ainda na infância. E aí eu queria saber o que você lia quando era criança. Como é que... Criança mesmo, assim, tipo, pode... Sei lá, sua memória afetiva com os livros, sabe? O que você lembra? Eu tenho uma memória péssima, na verdade, em relação à infância. Eu sei que eu venho de uma família de. Tanto meu pai quanto a minha mãe liam muito, enfim, independente do gênero, eu sempre gostei muito de ler. Então eu Uhum. lia livros. Um livro que eu lembro que eu gostava, assim, nunca parei para pensar em livros de realmente quando eu era criança, que chama Festa no Céu. Eu não sei se é um livro de cunho religioso ou não, hoje em dia eu sou macumbeira, mas enfim, Uhum. né, processos. Mas eu lembro desses livros, eu gostava de muito de conto de fadas, muito, 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 muito. E gosto até hoje, adoro desenho, eu curto isso até hoje, assim, esse universo de fantasia. Tem coisas que eu nunca falo em live, assim, porque geralmente eu falo das minhas referências pretas mesmo, mas eu gosto de Harry Uhum. Potter, eu sempre gostei disso tudo. E acho que Harry Potter ainda entra numa pré-adolescência, assim, né? Quando eu tinha 10, não, 11, 12 anos. Mas eu sempre li muito, eu gostava de ler coisas que me faziam viajar. Então eu lia muito, muito conto de fadas, que é uma coisa. Alice no País das Maravilhas era um dos meus favoritos. Eu acho que foram coisas que eu fui desmistificando, porque com certeza a literatura que eu tinha acesso era uma literatura muito branca, mas Uhum. ainda assim essas literaturas são literaturas que eu sei que formaram a minha cabeça em relação a como eu observo o mundo, assim, tem a sua importância, né? É, não, é importante para alimentar o lúdico, né? Sim, isso A minha memória, assim, eu tenho algumas memórias e eu tenho muito carinho pela Turma da Mônica, Ah, eu lia muito sabe? Turma da Mônica também. Né? De esperar as férias chegarem para conseguir comprar o tal almanaque da Turma da Mônica e ficar, enfim, o que era para durar um mês inteiro durava um dia, né? Que acabava com o almanaque no mesmo dia e tal. E essa literatura infelizmente é isso, né? Essa literatura muito branca não foi particular para você, né? Mesmo hoje, quando a gente tem vários movimentos, ainda é assim. Ainda Sim, é. sim. E não só eu pesquiso sobre infância, né? E eu te digo assim, não só a questão, mesmo dentro da branquitude, ainda tem um furto de histórias, né? Porque quando você pega o conto original que foi transformado em não sei o quê, sabe? Você ainda tá tirando a identidade de um povo lá não sei aonde, que na Sim. verdade quando escreveu aquilo não era bem daquele jeito, mas aí quando chegou nos Estados Unidos virou um outro rolê, sabe? Então, mas enfim, quanto mais a gente lê, mais a gente compreende sobre isso e mais consegue, tipo, tirar
pedrinhas. E você, eu li que você se formou em letras, mas você chegou a dar aula? Você é professora? Não, a minha história com a faculdade é o seguinte. Eu vim para São Paulo para fazer faculdade, fiz faculdade de moda na USP por 3 anos, nada a ver. Mas era mais uma fuga mesmo, que eu queria sair de Cuiabá de qualquer maneira. Com todo respeito a Cuiabá, eu amo minha cidade, Sim. mas eu precisava expandir, não dava mais para mim. E amo minhas raízes também, mas eu realmente precisava sair dali. E eu fui para a USP, eu desisti, porque eu fiquei muito adoecida. Eu encontrei um lugar extremamente racista, extremamente classista, não deu para mim mesmo. E olha que eu aguentei bastante. E depois depois de 2 ou 3 anos, eu fui para a Unifesp. Nesse meio tempo, eu abri uma escola de inglês para mulheres negras, junto com uma sócia minha na época. E eu tenho essa escola até hoje, chama Odara. Então, as aulas que eu ministro são aulas de inglês afrocêntrico. Então, a gente dá aula de inglês afrocêntrico. Hoje em dia eu tenho uma equipe, uma coordenadora, uma produtora, professoras que estão comigo. E tem sido muito bonito, assim. As aulas que eu ministro são aulas ali. Então, quando eu fui para a Unifesp, eu também não consegui terminar, porque eu já tinha uma escola. E quando eu abri a escola, a gente ministra essas aulas até hoje. Hoje em dia, a gente deve ter de 250 a 300 alunas. Uau! É uma escola que chama... Inclusive, hoje abriram as vagas remanescentes. E tem sido muito bonito, assim, muito trabalhoso, mas tem sido muito bonito e importante. Então, essas aulas que eu ministro são essa pesquisa que eu faço de literatura, entra nessa literatura que eu ministro da escola. É em São Paulo, sua escola? Sim. Em São Hoje em Paulo. dia a gente está dando aula online, mas a gente tem uma sala no centro de São Paulo. Entendi. Incrível, incrível. Na verdade, eu ia te perguntar, mas acho que tudo bem não ser, vou botar muito entre aspas, a professora, porque tem tanto professor que não precisa se formar para ser professor, no sentido de que, né, tem uma galera que tem uma bagagem incrível e que vive dando aula para gente nesse aspecto. Eu ia te perguntar, como professora, se você indicaria algum livro assim, de cara, assim, sabe? Um livro para abrir mentes. Um livro para abrir mentes, Maya Angelou, sem dúvida Sim. alguma. Eu Abrir acho que mentes para e dar... abrir não só mentes, como universos de possibilidades. eu ia falar, abrir mentes e dar uns socos no estômago também, sabe? Também. Mas geralmente para abrir Também. mentes a gente tem que levar umas mesmo para entender, assim. E levar umas, eu digo, no sentido disso, assim, desse mal-estar, às vezes, que um livro pode causar, é justamente porque a gente sai do nosso lugar comum, né? E eu acho que a Maya Angelou faz a gente sair do nosso lugar comum. Concordo com você. A gente anunciou essa nossa conversa como Poesia e Potência, escritas de empoderamento. Na sua percepção, qual é a potência da poesia e, sobretudo, dessa poesia escrita por mulheres? Qual é a potência? Desculpa, cortou um pouquinho a pergunta para mim. Na sua percepção, qual é a potência da poesia? E, sobretudo, na poesia escrita por mulheres? Eu acho que, geralmente, eu falo especialmente da literatura feita por mulheres pretas, porque essa é a minha área de pesquisa, né? E eu dou oficina de escrita também, então eu trabalho muito essa literatura, seja ela diaspórica ou não. Eu acredito que a potência que existe dentro dessa literatura escrita por mulheres negras é justamente quando a gente desfaz a potência, a necessidade de ser potência o tempo todo. Então, eu acredito que a potência dentro dos livros, dentro do meu livro, inclusive, é a potência da vulnerabilidade, a potência de assumir fragilidades, a potência de criar possibilidades para o mundo, porque eu lembro quando eu li o primeiro livro de uma mulher negra chamada Jennifer Nascimento, chamado Terra Fértil. Eu nunca tinha lido uma mulher preta. E mudou tudo para mim. Eu mudei quem eu era, eu queria sair... Quando você lê um livro bom, que dá vontade de sair correndo, contar para todo mundo, mudar a vida de um dia para o outro, não sei. Sim. É esse negócio, né? Parece que acende um fogo de artifício. E eu acho que a literatura de mulheres, especialmente a literatura de mulheres negras, é uma literatura que cria possibilidades. Então, eu acho que a potência que mora ali é a gente reconhecer que a gente não precisa da força o tempo todo, que existem outras características que casam com a gente também, né?
Eu tenho escrito muito nesses últimos dias sobre vulnerabilidade, sobre fragilidade, e como ainda é um lugar estranho para mim. Então, acho que quando eu leio Jennifer Nascimento, quando eu leio Audre Lorde, quando eu leio Maya Angelou e Jomo Mebenio, quando eu leio Paulina Chiziane, é quando eu entendo que essa potência, ela pertence a mim. Mas que tá tudo bem quando ela também quiser despertencer. Acho que é isso. Acho. Acho que tem sim, tijolinhos, né? Tem um. Quando a gente. Eu falo, assim, a gente não trocou muito antes, mas eu queria te dizer que eu não sou apresentadora, eu não sou jornalista. E aí o que eu faço aqui é realmente ir pensando junto enquanto a pessoa fala, enfim, não tenho, quebro alguns protocolos nesse sentido. Mas, enfim, construindo tijolinhos, assim, eu acho que a potência de qualquer coisa, é isso que você falou, né? Quando você não precisa ser a força, né? Porque tem dias que é uma exaustão, né? Você está na linha de frente o tempo inteiro, está querendo provar alguma coisa o tempo inteiro. E né, quase sempre não, mas assim, vira e mexe a vida que anda em ciclos e me dá esses momentos assim que eu falo, hoje eu não preciso fazer nada, sabe? Tá tudo bem, existe. E aí quando você lê para relaxar, quando você lê só para estar ali, é muito igualmente. Eu ia falar usar potente de novo, mas potente. Você também tem a minha caneca! Olha isso! Alguém estava perguntando antes da gente começar, do tipo, essa caneca linda de tem. Eu já tô falando, Bienal. Coloca na lojinha, Bienal. Eu recebi e já trouxe. Eu acho que sobre a potência é isso mesmo, é o se permitir. E a literatura de mulheres, especialmente a literatura de mulheres negras, faz com que a gente se permita, né? Eu fiquei muito presa numa literatura feita por homens brancos durante muito tempo, e agora eu tô cansada, nem leio mais. Então, e ali eu não vi a estrada. Eu não vi estrada. Sim. Era só uma literatura que acabava ali mesmo. A literatura feita por mulheres é uma literatura inesgotável, infinita. E eu acho que a potência também mora aí. Eu vou... assim, bom, é muito doido assim, esse pensamento da literatura para mulheres. Eu entendo quando você fala literatura para mulheres pretas, ou ler mulheres pretas. Mas eu tenho uma amiga, Luísa Brasil, vocês sabem mequetrefismos? A Luísa, enfim, a gente fez faculdade juntas e tal, uma muito querida. E aí há alguns meses atrás, eu comecei a ouvir o podcast da Luísa, A Hora da Brasil. E ela tem, eu falei isso pra ela tem nesses anúncios, no anúncio é meio tipo, ela vai falar tipo, saúde mental da mulher preta. Enfim, tudo tinha o highlight para a mulher preta. E o primeiro que eu vi foi esse, da saúde mental para a mulher preta. E eu lembro que eu fico interagindo com podcasts, eu sou essa pessoa, assim, sabe? Tipo, e aí eu ouvi o podcast da Luísa, eu falei assim, meu Deus, a Luísa tá, tipo, dando vários tapas na minha cara, assim, sabe? Enfim, acho que quem não se identifica como mulher preta precisa conhecer essas mulheres, ler essas mulheres, ouvir essas mulheres que se identificam como, porque no final das contas, assim, quando você chegar num bom lugar, você vai entender que a gente está falando sobre mulheres, salve, claro, suas lutas, seus caminhos que são muito distintos, né? Mas a porrada tá aí para todo mundo, sabe? Tipo, enfim. E eu tenho me permitido, estou num processo de desconstrução, de trabalhar o meu racismo, sabe? Eu tenho muito procurado, e aí é muito louco como eu tenho me identificado muito com algo que em algum tempo atrás talvez eu falasse, não, sabe aquela mesa que você faz, que essa mesa para falar sobre mulheres pretas, essa mesa para falar sobre mulheres brancas, essa mesa... E aí quando você começa a dar a mão para cada vez mais mulheres, cada vez mais mulheres, cada vez mais mulheres, você fica tipo, uou, como, né? Como a gente está em merdas parecidas e como a gente pode dar a mão e ficar... Isso é muito potente. Deixa eu só colocar o carregador, que eu acho que tá acabando claro. a bateria, por isso que ele deu uma travadinha. Claro.
Eu acho que em relação a isso é parar para ouvir, né? A Luz Ribeiro tem uma... Ela sempre fala, eu sempre cito ela em todas as lives, porque ela é uma grande referência para mim. Ela fala... Ela é incrível. Foi que causou até um estranhamento para ela quando ela foi ouvida. Assim como me causa até hoje esse estranhamento também. Então, acho que é sobre ouvir. Eu acho que existem merdas parecidas, mas eu acho que também existem coisas que ninguém nunca vai entender. Só realmente quem vivencia. Assim como dentro também da população preta existem vivências específicas e particularidades muito assim, e nuances e tudo mais. Mas eu acho que essa abertura que tá acontecendo para a literatura preta, que é tardia, mas eu costumo celebrar esse momento, ainda que tardio, porque eu acho que dá tempo ainda de recuperar reinados, é o que a gente tem que parar agora para ouvir. Tem hora que a gente não tem que falar nada, tem hora que a gente realmente tem que ouvir. Então, a gente escuta, a gente lê, a gente absorve, a gente muda, a gente transmuta, a gente transcende. Então, e aí, acho que é isso que eu tento trazer dentro das minhas poesias também. Tem muita gente que se identifica com a minha poesia de diversos tipos e jeitos e tudo, assim. Diz assim, eu sou uma mulher negra e lésbica, e tem mulheres brancas e héteros que se identificam, assim como tem muitas mulheres negras e lésbicas que se identificam, mulheres negras e héteros. Tem de tudo um pouco. E eu acho que a poesia, ela tende a chegar nessa identificação. Mas é óbvio que uma mulher que tem a vivência mais parecida com a minha vai se ver ainda mais ali. Claro, claro. E quando eu fiz o meu livro, os meus livros, eu pensei muito nisso, assim. Quem estaria se vendo, quem não estaria se vendo. Eu acho incrível que muita gente se identifique, mas se eu pudesse... Eu acho que não é nem se eu pudesse, eu acho que o mais urgente agora é que eu consiga erguer mulheres negras para que elas se contemplem e contemplem sua autoestima. Acontece muita coisa no meio do caminho e eu ergo muita gente, especialmente mulheres. E eu acho que é isso que a literatura está aí para fazer, né? Erguer e criar esses vínculos. As artes, né? A literatura muito, assim, mas as artes. A arte é capaz de provocar empatia, né? Sim. A gente se entende juntos. Escrever, sobretudo, acho que escrever cura, né? Eu fiz uma outra live aqui com o Fabrício Carpinejar, e aí ele estava falando, porque ele, assim, ele tem um quadro chamado Procon do Amor, as brincadeiras que ele faz, e aí eu perguntei para ele quando que a gente se sente curado, né? E ele falou, um bom exercício para você fazer é entender o seu poder de síntese. Quando você consegue contar uma história de um amor, né? De um relacionamento que não foi legal, assim, ou que foi legal e acabou, mas quando você consegue contar essa história e sintetizá-la, escrevê-la em um parágrafo, em uma página, é porque você já está pronto para passar a página, né? Para ir para outras histórias e tal. De uma certa forma faz sentido, né? Fico pensando nos meus processos de terapia. Quando eu vou para minha terapeuta e vou contar alguma coisa, quando eu chego e falar, foi isso, ponto. Tipo, porque realmente acabou. E a sua poesia, ela tem um poder de síntese que é muito, muito forte, assim, muito forte. Eu vou usar a palavra, ela é óbvia, mas não é diminuindo ela, é enaltecendo ela, sabe? Aquela coisa que você lê e fala assim, era isso. A sensação que eu tenho é que você está entre a inspiração e a respiração, sabe? Você pegou e ela falou exatamente naquele segundo, assim. Então, assim, você tem um poder de síntese muito bom. E o seu processo na escrita, desse seu poder de síntese, você tem muitas escritas até chegar nesse lugar, ou quando você escreve, você já escreve nesse haikai, que é a sua poesia? Eu acho que existem muitos lugares, eu já habitei muitos espaços também dentro da minha palavra e não sei se eu diria que a minha literatura é óbvia, mas quando eu penso em óbvio, eu acho que a gente ignora muito óbvio, então se ela for óbvia é bom. A gente costuma não ver coisas óbvias. Então não, é um óbvio, é exatamente não, sim, isso que eu quiser, tipo, me enxerguei, né? A gente costuma não notar mesmo o óbvio, parece que uma coisa está ali na nossa frente, mas é tanta coisa. Eu acho que eu tenho um compromisso de observar as sutilezas. Então, para mim, se a vida tá caótica, é porque eu estou esquecendo de olhar alguma coisa. Isso não é sobre ver não é sobre ver o lado bom das coisas e também não é sobre ver
grandes coisas em pequenas coisas, porque sutilezas podem ser gigantes. É só sobre sutilezas. Algumas coisas vão passando, mas a vida atropela, né? E eu tento não ficar me atropelando junto. Eu não sei como eu considero um texto pronto. Eu acho que um texto pronto, para mim, é quando... Eu não fico lendo e relendo e pensando, acho que... Eu já não fico assim, dessa forma, já fiquei muito, né? Tenho 12 anos de trajetória na literatura, já fiquei muito ali procurando alguma coisa. Eu acho que quando ele sai... Ontem eu escrevi um texto que era grande, eu gostei muito. Eu acho que quando ele sai é porque ele estava pronto para sair, mas eu também respeito o que eu não consigo escrever. E eu acho que é aí que mora o óbvio também. Eu não dou conta de escrever sobre algumas experiências que eu passei. E tá tudo bem. Às vezes, no começo, quando a gente começa a escrever, eu vi que muita gente está falando que gosta de escrever, a gente tem essa sede de contar tudo. Mas eu, nessa sede de contar tudo, já caí em muitos abismos que eu mesma criei. Porque eu não posso contar tudo. O que é tudo, né? O que é tudo? É uma palavra muito forte, inclusive. Então, eu não posso sair contando todas as experiências que eu passei sem pensar, sem me bancar. Será que eu será que eu consigo olhar meu reflexo agora de uma forma carinhosa? Ou será que ainda tá foda? Então, ser gay e contar a própria história tem a ver com terapia, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com rotina, tem a ver em como eu sustento a minha imagem diante do espelho. Aprendi com a Lívia Natália, uma poeta que é grande referência para mim também. Tem a ver como eu olho a outra pessoa, tem a ver como eu olhar no mundo, tem a ver como eu me posiciono, qual é o meu ser político, como eu protesto dentro da minha escrita, tem a ver com quem eu leio, para quem eu leio, por que escrevo. Então, tudo que perpassa a literatura é muito grande. E aí eu só escrevo o que eu dou conta de bancar. O segundo livro tem um poema bem pesado que eu escrevi. Não sei se pesado ou leve depois do processo, mas que eu só consegui escrever no segundo livro. No primeiro eu não conseguia. Mas eu não fico pensando, remoendo, não estou conseguindo. Eu penso, isso não está pronto para ser parido agora, está tudo bem. E deixo pra lá, sabe? De vez em quando eu até perco histórias, eu acho. Mas eu acho que tudo bem também perder histórias, porque a vida vai se recontando diariamente. Então, acho que é isso, assim. A poesia, ela nasce... Eu estava vendo um documentário ontem sobre Islã, fora daqui, né? Se não me engano, era Nova York, chama Don't Be Nice, Não Seja Legal. E ela falava, a poesia ela mora na sua verdade assustadora, na sua vulnerabilidade. E é exatamente aí que mora a minha poesia. Talvez ela seja curta em alguns momentos, porque eu ainda não dou conta de esticar a minha vulnerabilidade, eu ainda estou lidando com ela. Talvez ela seja longa, porque eu já entendi essa questão. Ontem eu escrevi sobre os meus traumas. E eu coloco... Meus traumas continuam me visitando o tempo todo. E essa semana eles me visitaram muito. Estou cansada. Se alguém bater aqui, eles vão entrar de qualquer jeito, mas eu vou ignorar, porque eu cansei. E os meus traumas vieram me visitar muitas vezes. Mas eles tentam acabar comigo e não conseguem. E a minha escrita de ontem era sobre isso. Os traumas voltam. Por mais que eu feche a porta, por mais que eu troque a roupa, por mais que eu mude o endereço. E talvez seja eu coloco, talvez seja sobre eles tentarem acabar comigo ou sobre eles nunca conseguirem fazer isso. Então, cada poesia que nasce para mim é um presente de ancestralidade, porque muitas vieram antes de mim e não tiveram oportunidade de contar suas histórias. E 2, um momento de aceitação. Eu aceito a minha palavra, eu gosto do que eu escrevo, eu me amo muito. Não todos os dias, tem dia que cambaleia, mas eu me amo muito. A premissa universal é que eu me amo. Tem dia que eu cambaleio, mas existe a premissa universal. Então, acho que a minha literatura ela caminha nesses espaços, assim. Talvez, e eu acho que eu brinco com isso. Tem poemas curtos, tem poemas grandes. O primeiro livro é mais curto, talvez seja porque era um momento de ser curto. E o segundo livro é mais longo. Talvez porque eu já conseguisse bancar certas narrativas que no primeiro eu não conseguia. Mas, enfim, eu também acho muita... Vou falar da minha experiência, né? Eu tenho muita... Sou diretora de cinema, de TV, enfim, faço várias coisas e eu tenho muita dificuldade. Eu encaro, porque é sobre encarar as coisas que a gente tem dificuldade, né? Mas como eu tenho certeza de que tudo que eu faço é sobre mim, mesmo quando não é como você que escreve em primeira pessoa, né? Mas para onde eu aponto a minha câmera, para onde eu decido colocar a minha cara, eu tô falando sobre mim, sobre as minhas escolhas. E vira e mexe bate aquela síndrome da farsa.
sabe? De que eu mesmo sou a pessoa que mais me saboto, eu sou a pessoa que fico ali, não vão gostar, não tá bom isso aqui, é melhor fazer de novo, é melhor fazer de novo, é melhor fazer de novo. E que, assim, já tem um entendimento o quanto isso é cultural, o quanto isso tem a ver da forma como a gente é criada, enfim, toda essa cultura machista que a gente vive. E eu olho para mulheres como você, que compartilham histórias em primeira pessoa, eu acho tão admirável, tão admirável. E eu queria te perguntar isso, assim, esse segundo passo, sabe? Como é que você... Quando foi que você olhou para alguma... Tem um livro, vou publicar. Porque são dois processos, né? Primeiro de transformar em objeto, de dar uma vida a isso, gerou um filho, né? Deu uma vida. E o segundo de entregar para o mundo, né? De compartilhar, que uma outra, enfim, uma outra barra, né? De vão ver, vão ler, vão saber o que eu estou escrevendo. Como é que é isso para você? Acho que já tive muitos momentos também. Quando eu comecei a escrever, era uma urgência, eu precisava escrever. Então eu tinha um monte de blog, eu escrevia o dia inteiro. E São Paulo era muito para mim. Então eu já era grande, mas eu não sabia ainda. Então parecia pequenininha perto dessa cidade que ia me comendo viva, assim. Então eu escrevia muito, 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 sem parar todos os dias, muito. Eu escrevia muita prosa poética nesse momento. Era um momento que eu estava lendo muito Bukowski, Caio Fernando Abreu. Eu lembro desse início, assim. Que não são mais referências para mim, mas foram importantes como referências nesse momento específico de 19, 20 anos. E naquele momento, eu acho que eu escrevia porque eu precisava ficar consciente, me salvar, escoar. E eu acho que esses objetivos sobre por que escrever, assim, não é essa a pergunta, eu vou chegar lá. Eles vão chegando diferentes, assim, talvez seja diferente a cada dia, mas hoje eu escrevo porque eu sei que, consequentemente, outras pessoas também vão se ver ali e se ver maiores. Existe o outro para mim quando eu escrevo. Então, todas as minhas produções agora, elas perpassam as outras pessoas, porque eu já recebi tanta mensagem sobre como isso mudou, e porque eu sou uma escritora preta que vendeu mais de 50 mil livros. Isso é muito grandioso em históricos de mercado editorial do mundo, sei lá. Então, Isso é um best-seller, mulher, é isso. Eu não uso essa palavra, mas eu vou usar mais. Mas eu lembro que uma vez eu participei de uma mesa com a Jéssica Balbino, ela falou, usa a palavra best-seller, você é uma best-seller, é importante você dizer isso, assim. E realmente, como é importante entender que se esse livro também está sendo rentabilizado dessa forma, é porque tem muita gente se vendo ali, isso está causando um movimento estrondoso, né? Eu acho que a minha literatura ela começou na brisa e virou esse furacão mesmo, esse redemoinho, sem querer. Eu recebo muita mensagem de muitas mulheres perguntando como que você supera esse medo de que as pessoas vão achar da sua escrita, né? Muita gente fala isso. E, na verdade, eu acho que eu nem penso nisso, assim, para ser sincera. Eu sou super insegura com muitas coisas, assim. Porque também por isso, por inseguranças que foram criadas, né? Por machismo, por racismo, por esse mundo caótico. Eu sou insegura em vários sentidos, por traumas, por abuso, por tudo. Mas eu sou muito segura na minha palavra. Eu sempre confiei muito no que eu escrevi. Sendo que quando eu tinha 19, agora eu tenho 31, eu já sabia que uma editora ia me chamar, inevitavelmente. Porque eu sempre acreditei no que eu escrevo. Não é sobre, somente acreditar, né? Não é sobre isso também. Isso envolve muitas coisas de espaços que eu estou e tudo mais. Isso envolve uma questão de atualização de rede social. Colei lambe-lambe por 5 anos para divulgar meu trabalho. Enquanto trabalhava de garçonete, de tudo, assim, de recepcionista. Então, muita coisa aconteceu para que esse livro fosse lançado. Mas eu sempre botei muita fé no que eu escrevo. Eu sempre, mesmo quando eu não era candomblessista, eu já me via sagrada de alguma forma. E quando eu escrevia nos blogs, que eu tinha, sei lá, 120 seguidores, se você tivesse 120 seguidores no blog, era muita gente. Eu pensava, eu nem abria comentários, as pessoas me mandavam um e-mail, porque nessa época, não era sobre o que as pessoas estavam achando, era sobre eu precisar estar viva e me manter viva. E agora que eu já sei que eu quero estar viva e amo estar viva, eu amo a troca.
Então eu respondo comentário, eu quero saber o que está acontecendo. E essa troca para mim, se alguém não gostou do que eu li, tudo bem, tem um monte de gente escrevendo, procura alguém que você gosta. Eu acho que é uma gama gigante de escritores, inclusive entre os escritores pretos. Tem muita gente falando sobre muitas coisas, muita coisa acontecendo, né? Tem muitas mulheres escrevendo, e ainda bem, né? Primeiro aí. Então tem muita coisa para buscar. Eu acho que se alguém não gostar do que eu escrevo, pode ser porque ali não rolou uma identificação. Então tem Elisandra Souza, Raquel Almeida, Jennifer Nascimento, Luz Ribeiro, Mel Duarte, Chimamanda, Conceição, Elisa Lucinda. Tem muita gente. Tem gente, inclusive, sem livro publicado, mas entra no YouTube, assiste um vídeo de slime, Cidal Farra, a Gênesis tem livro publicado, Rejane Barcelos, tem muita gente produzindo. Então acho que a minha insegurança, ela morre no plural. Porque a literatura ela é tão plural que eu nem me permito pensar se a pessoa vai gostar ou não. Não gostou? Procura alguma coisa que você gosta. A literatura é vasta. Existem caminhos. Então, para mim, é assim, sabe? Claro que sim. Não quer dizer que eu leio críticas e fico tranquila, porque ninguém gosta de críticas. Mas eu acho que é isso. A minha insegurança ela morre na pluralidade. Quanto mais gente escrevendo, mais possibilidade de se identificar. E foi a identificação que salvou a minha vida dentro da literatura. Então, acho que é isso. Tem muita gente que se identifica, muita gente que mais ou menos. E quem não se identificar, tem outras literaturas para buscar, né? Sim. Eu estou lendo agora, só, você falou tantas, Eliana Alves Cruz, O Crime do Cais do Valongo, e eu estou absolutamente chocada com o livro. Eu estou lendo... Ela é incrível. Estou lendo assim... Ela é estou lendo querendo que não acabe, sabe? Aquela coisa. Então fica aí mais uma... Ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Mas quando você tem algum apego assim para a pessoa sentir quando ela te lê aquilo que você... Porque eu falo assim, sua poesia é muito óbvia, muito clara. Aí talvez eu vá sentar numa mesa de bar com você e falar, não, porque eu entendi. Foi isso, isso, isso e aquilo. Você fala, pera, não foi nada disso que eu quis escrever. Tipo, não era sobre isso. E vai me dar uma outra versão dos fatos, assim. Você se surpreende com essa pluralidade de narrativas que gera da sua escrita? Eu acho que às vezes a gente conta uma história, por exemplo, tem um poema do meu livro que eu escrevi para uma pessoa que me fez muito mal, mas que era uma mulher, porque eu tive um relacionamento abusivo com uma mulher. E aí muitas pessoas me mandam mensagem falando, não acredito, isso aconteceu com você, porque E aí a pessoa já vai... Porque a literatura, ela casa nessa identificação, né? A gente vê a história a partir do que a gente se identifica. Então eu li ali, eu me vejo. Mas você vai se ver de outra forma, assim como outras pessoas vão se ver de outra forma também. Então tem muitas histórias que tem no livro que eu acho que às vezes as pessoas pensam, será que ele escreveu isso quando estava assim, que nem eu? E às vezes não, mas às vezes sim. Eu acho que essa é a parte legal, sabe? Se tudo que tivesse acontecido realmente fosse daquela forma, não que não seja autobiográfico, mas da forma como a gente sente quando a gente lê, né? Aí eu acho que acabaria a graça do livro, porque a graça do livro fica nessa parte mesmo. Será que isso aconteceu? Como será que isso aconteceu? Isso também aconteceu comigo. Aí eu acho que essa identificação ela vai gerando esse movimento contínuo, né? Eu acredito muito nesse fluxo, que nem a água mesmo, que se movimenta sem fim. Sim. E eu acho que essa pluralidade é muito massa, assim. Dentro das mensagens que eu recebo, tem uma mensagem que eu sempre falo nas lives, que é uma mensagem que mexeu muito comigo, que é de uma... leitora minha, a mãe dela estava internada numa clínica psiquiátrica porque sofreu violência doméstica, muito mal, e ela levou meu livro para a mãe dela e falou que foi a primeira vez que a mãe dela respirou mesmo, falou, não, eu quero melhorar, eu quero estar bem, eu consigo. Então, eu não pensei que a minha pluralidade chegaria ali. Eu sabia que eu chegaria longe, mas eu gosto de saber, a troca me move. E quando eu fiquei sabendo isso, eu falei, meu Deus, sabe, porque eu também já passei muita coisa e que louca pensar isso, sabe? Fiquei aqui, parei um pouquinho nessa história. E que louca pensar que esse livro está chegando na mão de tanta gente. Quando eu estou assinando livro, saudades, inclusive. Já. Eventos, assim espero. Dos eventos presenciais, muita gente fala, eu li seu livro, rompi uma relação abusiva. Eu li seu livro e levantei da cama depois de um processo de depressão. E eu pensei, nossa, que eu já passei por muitos processos de depressão que eu não conseguia levantar da cama. E pensar que o meu livro está levantando pessoas da cama é muito incrível, porque
eu tô escrevendo, a Toni Morrison fala, né, pra gente escrever as histórias que a gente não estava vendo sendo contadas, e eu acho que eu tô escrevendo justamente o que eu queria ler naquele momento que eu estava na cama e não conseguia levantar, ou naquele momento que eu tinha sofrido alguma violência, ou naquele momento que eu tinha esquecido o que é auto-amor, ou naquele momento que eu queria me celebrar, mas não sabia como. E agora eu tô conseguindo escrever sobre isso. E quando essas histórias chegam, eu vejo que eu tô conseguindo. Então, acho que tudo vai caminhando junto, naqueles tijolinhos mesmo que você falou. Sim. Vou te contar a minha história, então. Eu li o primeiro. Eu dirigi um show da Mariana Volker de 2018 para 2019, chamado Cabeça Coração, era o nome do show. E quando a gente estava montando esse show, a gente estava falando sobre as nossas experiências, enfim, as nossas questões amorosas ou não e tal. E em algum momento a Mari falou assim, cara, eu vou te dar um livro que você vai entender o que eu tô falando e as coisas que eu tô sentindo. E aí ela me deu o livro de presente e eu usei o livro para montar o show. Fazer a estrutura do show. Tinha até um momento em que ela lia uma das suas poesias. O cenário tinha um coração gigante, enfim, feito pela Hildebranda, pela Mari Quintão. É um coração gigante e tal, e ela enfiava a cabeça dentro do coração, ela lia uma poesia, uma coisa louca de show. E ela sempre terminava com sempre, tipo, dava crédito, óbvio, né, que a poesia era sua e tal, e leiam mulheres, escutem mulheres e tal. Mas é isso, assim, eu conheci o seu livro ele me ajudou a traduzir a conversa com uma amiga. Quando a gente precisou olhar uma para outra e falar assim, é isso que eu tô sentindo, é isso que eu tô sentindo, e as nossas palavras não estavam bastando, a Mari veio e falou assim, é isso aqui que eu quero te dizer. Sim. E é engraçado que muita gente comenta no Instagram, lembrei agora do seu comentário, muita gente comenta assim, eu posto um texto, alguém comenta, marca, alguém coloca, olha a nossa conversa, ou alguém marca assim, olha o que a gente estava falando ontem, mas não sabia direito colocar em palavras, ou alguém coloca, nossa, como que eu estava pensando isso, mas não sabia direito, vai organizando. Eu acho que a literatura é essa... Não é nem uma coisa tão organizada, né? Uhum. Mas é enfileirar, né? O caos. Ela enfileira, então a gente consegue lidar com ele mais facilmente. E enfileirar as coisas boas também, né? Porque eu acho que a literatura não é só sobre tristeza. Eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que às vezes as pessoas nem falam, nossa, mas tudo para ela é possibilidade, tudo para ela é fé. E tudo para mim é possibilidade, tudo para mim é fé mesmo. Uhum. Então, é sobre isso. Eu acho que a literatura é a minha chance de conseguir fazer com que as pessoas entendam que se celebrar também faz parte, né? Tem um poema novo que eu coloquei no livro, no livro não tão novo mais, né? Mas no segundo livro, que é... Deixa eu te mostrar que a mulher preta não é feita só de dor, porque a gente sempre acha que a nossa identificação, isso para mulheres, no geral mesmo, a gente acha que a nossa identificação é pela dor somente. E não é. E eu fiquei pensando, gente, eu fico pensando assim, perguntas que as pessoas não nos fazem, sabe? Em conversas de todos os tipos. Uhum. Qual que é o seu filme favorito? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer à tarde? Domingo, qual que é o seu céu favorito? Você gosta do sol? E eu acho que, ou perguntar assim, qual foi o dia que você mais se sentiu bem com você mesma? Tem algum dia da sua vida que você gostaria de repetir? E eu acho que você tem sentido que a sua respiração tá leve? Então eu acho que é a minha chance de fazer isso, assim, talvez responder ou perguntar essas coisas que não chegam. E é isso, tudo para mim é sobre fé, sim, porque eu acho que a gente pode se identificar além da dor. Maravilhosa. Eu vou ler umas perguntas que chegaram aqui, antes que o nosso tempo acabe, mas antes, que depois eu até reforço no final. Temos um kit, Riane. Temos um kit, Riane. Estamos em promoção assim que essa live acabar. Vai ter aqui nos stories da Bienal um arrasta para cima, com cupom de desconto. Enfim, quem não tem os dois... terá a partir daqui a 20 minutos. É isso, mas é só até hoje, isso é importante. Essa promoção, que é para a Bienal, só hoje até 23h59. Não adianta nem esperar da meia-noite, que não vai conseguir. É isso. Deixa eu ver aqui. A underline Barbie, Barbie underline Costa. Em algum momento você, mesmo que inconscientemente, embranqueceu a sua escrita?
inconscientemente, eu acho que eu embranqueci a minha escrita enquanto eu passava pelos processos de embranquecimento na vida real. A partir do momento que eu comecei a resgatar a minha ancestralidade, não estou dizendo que não existem armadilhas, porque o embranquecimento ele é geral, total, né? É supremacia. Mas eu tento não cair nessas armadilhas, né? Eu tenho um compromisso de descolonização do meu olhar diário, nem sempre eu consigo. E isso envolve autoestima, mídia, literatura que eu leio, artistas que eu apoio, quem eu propago, né, pela minha voz. Mas é um compromisso que eu tenho de descolonização. E essa descolonização está lá na escola que eu gerencio e que eu fundei, tá na minha literatura, tá nas lives que eu faço. Então, acho que eu embranqueci a minha literatura quando eu me embranquecia. Depois que eu parei de me embranquecer, isso parou de acontecer. Eu acho que a minha literatura agora é justamente sobre o resgate de raízes, né? Sim, sim. Enfim, a pergunta foi para você, mulher preta escritora, mas acho que esse é um compromisso nosso, né? Assim, para todas nós, assim, é diário esse tirar da frente esse embranquecimento, né? Ficar buscando para... Porque às vezes você pode até ter um trabalho imenso e geracional, inclusive, de não se embranquecer, mas se o seu leitor está ainda com esse filtro, pouco adianta, né? Porque ele precisa reconhecer a sua escrita, reconhecer o peso. Enfim. E eu acho que fazer disso continuidade também, né? Por exemplo, se alguém leu o meu livro e gostou muito, por isso que as pessoas perguntam, Riane, quais suas referências, né? Todo mundo que me lê, assim. E eu tenho uma aba só de referências nos destaques, que é só mulher preta, muita gente. E nem é todo mundo ainda que eu gostaria de colocar. Então, eu acho que eu tenho um compromisso com a continuidade também. E a gente, enquanto leitor, também tem um compromisso de continuidade. Eu li uma mulher preta, achei incrível. Quem mais está produzindo? O que tem de mais aqui? O que eu posso ler? É ir atrás mesmo dessas literaturas mesmo. E acho que é isso. Esse compromisso de descolonização do olhar é diário e de todo mundo, sem dúvida. Sim, é isso. Laís Salgado, 22. Já pensou em transformar seus livros em peça ou filme? Eu voto. Já pensei. Eu acho tudo a ideia. Já pensei sim. Eu acho que peça, talvez eu tenha pensado mais do que filme. E eu acho que vai rolar, sabia? Eu não sei, não tenho proposta ainda, mas eu tenho certeza que vai rolar. Que nem eu sabia que o livro ia rolar. Eu acho que talvez não seja o momento, porque tá vindo um terceiro livro e acho que vai ser um conjunto, assim, para fechar com esses dois. Ele é necessário dentro dessa narrativa, dessas duas outras narrativas. Mas já pensei, penso ainda e quero muito que aconteça, assim como eu quero muito traduzir meus livros para fora também. Eu sou da imagem, né? E te digo assim que a sua escrita é muito imagética para mim. Apesar de ser muito, ao mesmo tempo, ser muito interno, né? De bateu aqui, mas ela constrói imagens na minha cabeça o tempo inteiro, assim. Ela funciona, pode apostar que se virar peça, se virar filme, vai funcionar. Atenção, produtores presentes aqui nessa live. Se tá de direção, me chama, tô aqui. Já respondi. Oliver. Te admiro, fonologia, te admiro e amo seus livros. Você pretende lançar outros? Você está escrevendo o terceiro já, então. Estou escrevendo o terceiro. Ele deve sair... Alguém colocou que queria série. Se a Netflix fizer uma série minha... Gente, campanha agora. Todo mundo marcando Netflix nos comentários. Por favor, Netflix. Até me perdi do livro. Sobre esse terceiro livro. Eu estou escrevendo o terceiro livro devagar, na calma também, porque o primeiro foi na pressa, o segundo mais ou menos, e esse terceiro eu quero que tenha tempo para ele maturar. E ele deve ser lançado no início de 2021, por aí. Vai ser um livro um pouquinho diferente dos dois primeiros, mas não muito. E é de poesia ainda. Eu não vou contar muitas coisas, não. Mas é de poesia ainda. Dessa vez ele vai ser dividido por capítulos, coisa que não era antes, né? Muita gente até falava, por que não é dividido? Mas eu acho que antes não precisava e agora talvez seja uma boa. Mas estou escrevendo, estou maturando, estou vivendo, né? Talvez eu ainda esteja até vivendo alguns dias que vão para esse livro. Mas sim, ele vai sair e tá chegando. E você começou essa escrita na quarentena ou antes? Antes. A quarentena, na verdade, roubou minha criatividade, né? Agora é que eu tô retornando.
Porque eu acho que no início da quarentena tinha aquela pressão, né, de produza, aproveite Aham. para produzir. E eu falei, gente, não tô aproveitando para nada, tô conseguindo produzir nada. Euzinha, todinha. Tipo, eu tava assim, minha cabeça, assim, não deu. E aí agora, assim, algumas semanas atrás, que eu comecei a retornar, assim, agora eu comecei a produzir novamente. Não, no início da quarentena, o meu. Não vou nem chamar de ânimo, mas enfim, a minha disposição para fazer alguma coisa era unicamente ligada ao pragmatismo dos boletos. Tem que Sim, pagar boleto, preciso levantar da exatamente. cama. Só isso, porque criar, zero, É zero, fora. zero, zero. E você acha que você. Cara, ontem eu estava conversando com um amigo que lançou um disco um pouco antes da quarentena. E o disco, ele exige ainda o processo dos shows, né? De fazer o show, você fazer os shows e botar Sim. aquela coisa para fora. E tem, enfim, é uma narrativa que você está carregando ali por um ano, pelo menos. E aí eu conversava com ele, eu falava, cara, e aí, o que você vai fazer para o show de 2021? Você ainda vai querer falar sobre esse disco? Porque tem um lado prático de que ele precisa fazer com que esses shows aconteçam, Sim. mas ao mesmo tempo ele não é mais essa pessoa do disco, né? Uhum. Ele é uma outra pessoa. Acho que isso é também com a sua escrita, talvez que você tenha escrito desse terceiro livro, né? Claro que seus livros são uma evolução sobre você mesmo, né? Uma evolução até na capacidade de conseguir se entender e contar as coisas. Mas não sei, a gente deu um duplo twist aí tão forte nesse processo, dá para aproveitar o que se escreveu pouco antes disso tudo começar? Eu acho que dá para reconstruir certos textos, assim. O segundo livro tem alguns textos meus bem antigos. E foi engraçado, porque quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu tenho uma caixa cheia de papel, e é poema antigo, e eu escrevia muito em caderno, tenho 1000 cadernos, eu li assim e falei, vamos deixar para lá, né? Acho que tá tudo bem, vou escrever. Mas tem coisa que eu aproveitei, sim, e aí, a partir disso, eu fui trabalhando em cima do texto. Eu acredito muito nessas versões, né? Especialmente artisticamente, onde a gente se dá licença poética para Uhum, ser muitos e muitas e muitas. É, eu sou muitas em uma, então hoje eu já sei que eu não sou o que eu era ontem. Por exemplo, uhum. eu amo Tudo Nela Brilha e Queima, eles estão aqui comigo. Acho que a gente podia terminar com eu lendo um poema. Eu acho muito. Eu acho muito. Eu ia te pedir isso, inclusive. Mas que bom que você já se ofereceu. Acho muito bom. O Tudo Nela Brilha e Queima eu amo, mas o Jamais Peço Desculpas por Me Derramar tem mais a ver comigo agora. E agora ele já também não tem tanto a ver, porque eu já acho que eu sempre sinto que eu tô numa. Na verdade, eu me comprometo a evoluir, né? E não Uhum, voltar, porque retornar é só para lembrar certas coisas ou lembrar passos ancestrais. O meu compromisso é com a evolução, para mim e para o mundo, né? Como eu lido comigo e como eu lido com o universo. Isso eu aprendo muito com a minha espiritualidade, eu aprendo muito no Candomblé. E o Jamais, eu acho que no Tudo Nela Brilha e Queima eu me via mais fogo de artifício. No Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, eu me vejo mais água. E agora, eu acho que eu já estou entrando num processo mais ventania de novo, mas entendendo o que é ventania, o que é brisa leve, o que é redemoinho, o que é furacão, o que é rajada de vento. E dentro desses processos, eu danço com eles, né? Tem dia que a brisa leve me chama para dançar e eu não vou. Tem dia que o furacão me chama para dançar e eu vou, depois me arrependo um pouco. uhum, Tem dia que a rajada de vento vem e eu ignoro, mas não devia ter ignorado. Então tudo depende de como eu tô também, né? Eu acho que o segundo livro é sobre a mulher que eu queria ser no primeiro. No primeiro livro eu chego, pá, e tananã, mas uhum, aquilo é o que eu quero ser e eu quero me convencer disso. No segundo livro eu já sou. E isso é sobre evolução, né? Quando eu uhum. escrevi o segundo livro, eu já sabia disso, porque eu releio meus livros de vez em quando, agora faz um tempo que eu não releio. E aí, eu jamais peço desculpas por me derramar, é tudo para mim, porque eu consegui chegar onde eu queria, para mim, pro meu dentro, né? Que reflete no fora, óbvio. E eu acho que o terceiro livro, e assim vai se somando, sabe? O que ainda tem para ser preenchido no segundo, vai ser preenchido no terceiro. Não só no livro, né? Porque existem outras formas de se preencher. Mas para Uhum. quem tem esse compromisso com os livros e tudo mais, eu acho que eu vou explorando esses lados. Então, o Jamais Peço Desculpas por Me Derramar é uma mulher que se entende como água. E que dentro da água, eu também posso ser cachoeira, eu também posso ser tromba d'água, eu também posso ser riacho, eu também posso ser lago.
E eu acho que no Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, eu já tô tranquila com isso. No Tudo Nela Brilha e Queima, eu também já tava, mas ainda me incomodava um pouco o tamanho e o turbilhão. No Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, eu já sei quem eu sou. No primeiro, eu acho que eu ainda estava me descobrindo. Agora eu já sei. Ainda tem muita coisa para descobrir, mas agora eu já sei. É muito bom. E é engraçado, eu fiquei imaginando que o quarto livro você será terra, enquanto você Ah, sim, falava vai ser cada assim. hora. Né? Tipo, terra. É um processo. Lê então pra gente, escolhe Ah, sim. alguma coisa, já que a gente tá nos. Eu fico apavorada com esse tempo do Instagram, não sei lidar com isso. Mas ele tá mostrando aí ou não? Não, não, tá tudo certo. Temos 5 minutos ainda. Eu vou ler um poema do meu segundo livro. Comprem os livros, tá, gente? Apoiem os artistas na quarentena, por favor. Exatamente. E aproveita o desconto E agora. aproveita o desconto, que desconto Assim, todo mundo gosta. assim que acabar essa live, vai ter o arrasta aí pra cima, 15% de desconto, cupom exclusivo para quem está assistindo essa live. Comprar o kit, Riane. Massa. Vou ler um da página 66 do Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Eu quero ler esse, porque vou explicar rapidinho. Porque acho que, especialmente na quarentena, os traumas vêm visitar, as cicatrizes têm. Eu acho que a gente tem essa confusão de achar que a cura é definitiva. E a gente também acha que as cicatrizes elas estão fechadas. Mas cicatriz é só porque cicatrizou. É uma base de pele, né? Não quer dizer que a pele de baixo ainda não existe. E aí eu escrevi sobre quando as cicatrizes vêm visitar a gente e insistem em abrir de novo. Desconfio que certas cicatrizes nunca fecham de vez, só ficam esperando domingos, madrugadas, tentativas, friozinhos e garoas para que se espalhem pelo quarto e comecem a gritar. Bom mesmo seria poder escolher qual ferida a gente dá conta de encarar novamente e qual queremos deixar quietinha para nunca mais. Mas essas que abrem e se esparramam são justamente as que ainda nos consomem. Talvez elas estejam implorando para serem ouvidas, talvez elas latejem para lembrar que escapamos, talvez elas procurem outro olhar, talvez elas queiram nos mostrar que perdemos muitas horas decorando a dor e esquecemos completamente de nos concentrar em nossas continuações. Pequenas grandezas que aparecem em semanas comuns. Cheirinho de dendê na feira do bairro, a flor que invade o muro da casa do lado de fora e nos topa enquanto andamos na calçada, o abraço apertado de uma saudade desmedida, se demorar com quem não tem pressa de te observar, cafuné de vó, risadas de mãe, conselho de irmã. Caminhos abertos pedem desvios do óbvio. Quando a mágoa te contornar, levar a primavera consigo, se atrair por novos sentidos. É isso. Cara, é muito magético, né? Dá pra fazer. Produtores, Netflix, acha a gente, Netflix. Estamos aqui, já temos uma dupla, temos uma direção e um texto. Como assim? Riane, eu não tenho outro adjetivo para te dar. Adjetivo não, qualificação para te dar, a não ser aquela que você mesmo usa para. Eu vou devolver aquilo que você chama, gente. Rainha. Não tem outra coisa. Você é muito incrível, mulher, muito incrível. Quero mais que multiplique mais livros e mais Rianes por aí, porque a gente precisa disso, a gente precisa de axé mesmo, a gente precisa olhar para mulheres como você, e eu falo a gente mulher, né? Nós mulheres precisamos olhar para outras mulheres como você e entender que é possível chegar a lugares muito mais incríveis do que aqueles que contaram pra gente, sabe? Então, você me inspira, você me dá essa vontade. Sair desse pré-determinado, né? Eu não gosto do pré-determinado. Eu nem quero saber mais o que o pré-determinado tem a me dizer. Então, é isso. Te agradeço pelo convite. Muito feliz. Foi lindo. E é isso. Eu acho que é isso por hoje. É isso, gente. Por hoje é só. Amada, obrigada mesmo. 2021, tudo estará bem. Você estará com o terceiro livro e eu já te quero na Bienal de novo. Estaremos lá falando do terceiro e dos outros dois, assim, fazendo campanhas lindas perto do público da Bienal, que é um público muito especial e que você já esteve lá, sabe que eles gostam muito de você. Então. Te espero em 2020, te espero em 2021. É isso. Um beijo, querida. Energias, porque vai rolar. Axé. Beijo, Obrigada, beijo. Viu? Beijo. Tchau. Gente, vou ali beber uma água que o café não tá dando conta.
Emocionada. A Riane é muito especial, é muito especial. Aproveitar esse 1 minuto que eu tenho para dizer, assim que acabar a live, promoção do livro da Riane, Kit, os dois juntinhos, 15% de desconto, cheio de facilidades de compra, entrega e tudo mais. Vocês ouviram a moça aqui um pouquinho só, mas ela é muito mais camadas, muito mais profundas do que deu pra gente viver aqui. Então eu recomendo muito, 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 muito mesmo. É isso, gente. Até a próxima. Espero vocês num próximo café. Espero vocês na Bienal em 2021, Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. A gente vai se amar muito quando o evento chegar. Espero vocês. Beijo, beijo.